Varrer as ruas de uma cidade. Um trabalho que todo mundo vê e que é absolutamente essencial, mas que também tem seus riscos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa decisão muito importante do Tribunal Superior do Trabalho, que acabou redefinindo os direitos desses trabalhadores. A pergunta que norteia toda essa discussão é essa aqui. Quem varre rua tem direito ao adicional máximo de insalubridade? Parece uma coisa simples, né? Mas a resposta, olha, envolve uma análise bem detalhada da lei e do que a gente realmente entende por lixo urbano. Para a gente entender direitinho essa decisão, vamos seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai ver o que é esse precedente. Depois, qual a base legal dele, a famosa NR15. Em seguida, como o tribunal interpretou a norma, como isso virou um consenso e, claro, o mais importante, qual o impacto disso na vida dos trabalhadores. Então vamos lá, direto ao ponto. O que exatamente diz esse tal de precedente vinculante do Tribunal Superior do Trabalho? A decisão é essa aí, bem clara. O trabalhador que varre a rua e tem contato permanente com o lixo urbano tem sim direito ao adicional máximo. Mas aqui tem um detalhe fundamental, a expressão precedente vinculante. Sabe o que isso significa? Que essa decisão não vale só para um caso isolado. Ela vira uma regra, um padrão, que deve ser seguido em casos parecidos por todo o Brasil. Isso dá uma força imensa para essa decisão. Tá, mas o que é exatamente esse adicional de insalubridade em grau máximo? Bom, de um jeito bem simples, é uma compensação em dinheiro, no valor mais alto que a lei permite, para quem trabalha em condições que podem fazer mal para a saúde. É, na verdade, um reconhecimento oficial do risco que aquela atividade representa. Nenhuma decisão da justiça, especialmente uma desse tamanho, surge do nada. Ela sempre está baseada em alguma lei, em algum regulamento que já existe. Então, qual é o fundamento legal por trás desse precedente todo? O documento-chave aqui é a norma regulamentadora número 15, mais conhecida como NR15. E para ser mais exato ainda, o que importa mesmo é o anexo 14 dessa norma. O jeito que as palavras estão escritas nesse anexo foi o que definiu o rumo de todo o julgamento. E o que esse anexo diz? Ele lista 2 atividades principais que dão direito ao adicional máximo: trabalho com esgotos e trabalho com lixo urbano, especificando coleta e industrialização. E é essa segunda parte, lixo urbano, que se tornou o centro de toda a interpretação dos juízes. E isso nos leva à parte talvez mais inteligente da análise jurídica. Como o tribunal interpretou o que a norma queria dizer com lixo urbano. Afinal de contas, o lixo que é varrido da rua se encaixa nessa definição? E aqui está o pulo do gato. O tribunal percebeu que a norma é, na verdade, bem ampla. Ela fala em lixo urbano de uma forma geral. Em nenhum momento a norma diz, olha, só vale o lixo que está no caminhão de coleta, ou só o lixo da usina de reciclagem. Ela não faz essa distinção. E foi essa falta de detalhe que serviu de base para todo o raciocínio. A lógica do tribunal está resumida nessa citação. É bem simples. Se a própria lei não diferencia os tipos de lixo urbano, não seria o juiz que iria criar essa diferença, entende? O lixo da varrição é lixo urbano e ponto. O contato do trabalhador com ele se encaixa na regra. E é muito importante destacar um ponto. Essa não foi uma decisão polêmica dividida. Muito pelo contrário, ela só veio para confirmar uma posição que já era um consenso bem sólido dentro do próprio TST. Isso significa que não importava muito em qual turma de ministros do TST um caso como esse fosse parar, a tendência era que a decisão fosse a mesma. Já existia um entendimento firme, uma jurisprudência unificada sobre o assunto em todo o tribunal. E aqui está a prova disso. Olha só as decisões de 3 turmas diferentes do TST, como a linguagem é parecida. A primeira turma diz que a regra não faz diferença. A segunda turma fala que uma decisão a favor do trabalhador se alinha ao entendimento do tribunal. E a terceira vai até mais longe, afirmando que decidir o contrário seria ir contra a jurisprudência atual, notória e iterativa. Isso mostra a força desse entendimento, né? Certo. Já vimos a lei, a interpretação, o consenso, mas no fim das contas, o que tudo isso significa para quem está lá, na rua, fazendo o trabalho todo dia? Vamos agora conectar essa discussão toda com a realidade. O resultado prático pode ser resumido nesse fluxo bem lógico. A tarefa é varrer as ruas. A condição, segundo o TST, é de contato permanente com o lixo urbano. A consequência, portanto, é o direito garantido ao adicional máximo. É a aplicação direta e reta do precedente. Então, a mensagem final?
O ponto mais importante para guardar de toda essa análise é este. A Justiça do Trabalho consolidou o entendimento de que varrer as ruas não é uma limpeza qualquer. É uma tarefa que coloca, sim, o trabalhador em contato direto e constante com o lixo urbano. E, por isso, ele tem direito à máxima proteção e compensação que a nossa lei prevê. E, para encerrar, fica uma reflexão. Se uma interpretação mais ampla da lei protegeu os varredores, que outras profissões talvez pudessem ser reavaliadas usando essa mesma lógica? Fica aí uma questão importante sobre o futuro dos direitos trabalhistas. Obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima.